Zé Aldair, então é o seguinte, ó. A primeira pergunta que nós vamos fazer aqui. A pergunta é: você já fez algo que Deus possa te condenar ao inferno? Essa resposta nós vamos encontrar em várias passagens das Escrituras, mas eu escolhi um texto do apóstolo Paulo que vai revelar muito bem a resposta desta pergunta. E o texto se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para nós entendermos esse texto, nós temos que decifrar o final do versículo, que diz aqui: todos pecaram. A questão é, quando todos pecaram? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa veio ao mundo, nasceu e depois começou a crescer e então chegou um dia em que ela cometeu um pecado, aí ela morreu? Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui quando ele diz todos pecaram? A questão é responder quando. E a resposta a esta pergunta está no versículo 13, quando ele continua dizendo: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui neste versículo, o apóstolo Paulo está respondendo quando nós pecamos. Não, neste versículo primeiro que lemos, o versículo 12, ele não está dizendo que nós pecamos depois que nascemos. Ele está dizendo que nós pecamos quando Adão pecou, porque ele diz todos pecaram. E quando Adão pecou. Como nós chegamos a essa conclusão? Ele está dizendo também no versículo 13 o seguinte: desde a queda do homem, que se deu lá em Gênesis capítulo 3, no momento em que Adão e Eva comeram do fruto que eles não deveriam comer, ele está dizendo que ali toda a humanidade pecou. No momento em que Adão pecou, todos nós pecamos. E no momento em que Adão morreu, todos nós morremos. Pois ele disse que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Paulo está abrangendo um período de tempo que vai desde a queda do homem até o momento em que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Naquela época, quando Adão pecou, existia uma lei de Deus muito clara, que Deus deu a Adão no capítulo 2 de Gênesis, quando ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus deu uma pena, a morte, se fosse quebrado uma lei. E qual era a lei? A lei era: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele só tinha uma proibição: ele não deveria quebrar este mandamento, e ele quebrou. Então Paulo fala de um período que vai desde a queda do homem até a lei, em que não havia lei. Aquelas pessoas não estavam debaixo de lei alguma escrita. E não havia, como no tempo de Adão, uma proibição clara, um mandamento que eles não deveriam quebrar. Então, Paulo diz: e o pecado, ele não é levado em conta quando não há lei. Essas pessoas que viveram desde o momento em que Adão morreu até o momento em que Moisés recebeu a lei, eles não tinham nenhum mandamento para quebrar. Então, o apóstolo Paulo diz, que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, por que a morte reinou desde Adão até Moisés se não havia lei, e se o pecado não é levado em conta? A morte reinou neste período em que não havia mandamento, porque as pessoas, todos os seres humanos, já haviam morrido em Adão. Assim como Adão pecou e o pecado entrou no mundo, a morte passou a todos, porque todos pecaram, ou seja, todos nós pecamos em Adão. Não é que a morte reinou somente nesse período. A morte ainda reina sobre todos aqueles que vivem, sobre todos os seres humanos.
Só que depois da lei de Moisés, nós temos mandamentos e quebramos esse mandamento. Mas esse período em que não havia lei, eles não tinham mandamento, eles não tinham como quebrar o mandamento, mas mesmo assim morria, mostrando que todos nós morremos. No exato momento em que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele levou consigo toda a raça humana. Então, através desses textos, nós podemos, então, ter uma conclusão de que não há condições nenhuma de uma pessoa se justificar dizendo assim: ah, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre pratico o bem, eu nunca fiz mal para nenhuma pessoa, eu sou um exemplo de pessoa, pago todos os meus impostos, ajudo aí, caridade, etc, etc e tal. Então a pessoa dessa, ela vai ser condenada se ela não chegar a um arrependimento sincero? Exatamente. Algumas coisas nós temos que esclarecer melhor. O que significa a palavra morte? Essa morte que se abateu sobre Adão ali no Jardim do Éden e que passou a todos nós. A morte significa separação. No momento em que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente e ele foi separado de Deus. A partir daquele momento, Adão não tinha mais comunhão com Deus e ele estava morto espiritualmente. E uma das consequências da morte espiritual é a condenação eterna daqueles que pecaram. Então, responde-se a pergunta: todos os seres humanos, todos, exatamente todos, já fizeram algo pelo qual Deus possa condená-los ao inferno. Na verdade, como nós temos descobrido nas Escrituras, todos nós já nascemos caminhando a passos largos para o inferno. E uma vez que nós estamos mortos espiritualmente, nós não somos capazes de fazer nada que possa reverter essa situação. O homem em si mesmo não tem capacidade, porque o homem está morto e um morto não pode fazer nada. E como diz Deus no Gênesis capítulo 2, o dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Então esta era a pena do pecado, a morte. Não são boas obras que Deus requer de uma pessoa que pecou. Não é boas atitudes, não é religiosidade. Não, Adão e Eva no Jardim do Éden tentaram reverter a situação. No momento em que eles pecaram e perceberam que estavam nus, ou seja, a malícia entrou na sua alma, entrou na sua mente, entrou no seu coração, eles tentaram fazer alguma coisa. Eles tentaram cobrir a sua nudez, fazendo com as suas próprias mãos vestimentas de folhas de árvores, mas aquilo se demonstrou absolutamente inútil, porque se cobriram com o que eles haviam feito com as suas mãos, mas quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, eles correram e se esconderam por entre as árvores do jardim, porque estavam nus, mostrando que a obra da sua mão era absolutamente inútil e que não conseguia cobrir o seu pecado e que aquilo não servia para nada. A lição que fica desta passagem é que as obras que os homens fazem pelas suas mãos, elas são absolutamente inúteis. Interessante que nós, lendo aqui o próprio livro de Romanos, capítulo 1, no verso 18, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É como se o homem tivesse escolhido a injustiça e trocado pela verdade. E no verso 19 do capítulo 1, continuando, portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, às vezes, uma pessoa que prefere não crer nas Escrituras ou crer em uma salvação ali peculiar, né, própria dele, ou ser um agnóstico, né, acreditar que Deus não está aqui, que Deus está longe, etc.
ainda assim essas pessoas são indesculpáveis, porque Deus está se manifestando aí todos os dias, a partir do momento que nasce o sol, ou cai a chuva, ou que nós respiramos, nós estamos vendo a glória de Deus. Então, uma pessoa que se diz ateu, né, que não acredita nas escrituras, ou não acredita no próprio Deus, ele está vendo a glória de Deus, não está? Exatamente. E muito mais. Porque o texto diz que os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade, assim como o seu eterno poder, são claramente vistos por intermédio das coisas que foram criadas. A sua divindade, a sua glória, mas também os seus atributos invisíveis. E nós temos entre os atributos invisíveis de Deus a sua santidade. Nós temos entre os atributos de Deus a sua justiça, que fala e que está presente no mundo inteiro, como diz o Salmo 19, que sem que haja nenhuma voz, sem que haja nenhum som, tanto a glória de Deus é vista por toda a parte do mundo e não existe um único lugar em que a glória de Deus não é manifestada. Então esta pessoa é culpada e é indesculpável realmente. Aliás, você disse aí sobre os atributos invisíveis de Deus, mas nós vamos mostrar aqui nas Escrituras, nos próximos programas, que Deus tem atributos. A Bíblia deixa muito claro quais são os atributos de Deus, né? Pelo menos alguns dos inúmeros atributos de Deus está registrado nas Escrituras. E nos próximos programas, continue nos acompanhando que você vai escutar aí quais são os atributos de Deus. Pelo menos nós vamos mostrar aqui alguns dos atributos nesse tempo limitado aqui do programa. No Salmo 14, lá diz o seguinte: o insensato diz no seu coração, não há Deus. O insensato aqui seria aquela pessoa tola, né? Aquela pessoa que... a pessoa que não diz não há Deus seria uma pessoa ateia, né? Um ateu. Um ateu dizendo não há Deus. E a Bíblia deixa muito claro que essa pessoa, ela é tola. Por que ela é tola? Porque ela está vendo claramente que as coisas manifestadas da natureza, não há condições de um homem, por exemplo, recriar essas coisas. Por exemplo, como é que um homem ele consegue reproduzir uma árvore ou um ser humano, coisas desse tipo. Desde a antiguidade, os homens têm feito essas perguntas. Como que essas coisas podem acontecer? Então nós vemos aí, segundo a arqueologia, a paleontologia e todas essas logias aí, nós vemos que as tribos antigas, né, as nações antigas, os povos antigos, independente de que Deus que eles adorassem, mas eles reconheciam que existia um Deus. Então esse negócio de ateísmo é relativamente novo, comparado ao que nós temos registrado aí na nossa história. Todos os povos criam em um Deus, não é verdade? Exatamente. E a Bíblia fala no Salmo 19 o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Concordando com o que nós vimos no texto de Romanos, Deus tem se manifestado. O apóstolo Paulo, quando ele estava em missão junto com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, ele também disse que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, mandando a chuva no tempo certo, fazendo com que a terra produzisse e enchendo de alegria o coração de todos. Não há desculpa. A pessoa não pode dizer que é inocente com respeito a essas coisas, porque Deus tem falado, Deus tem se manifestado. Então todas as pessoas podem ver, porque a mensagem de Deus é clara a toda a humanidade desde o que o mundo é mundo. Isso aí. Então nós vemos que todos os homens, ele tem o pecado em si. Esse pecado, ele já é herdado, né, através de Adão. É como se o pecado ele tivesse entrado no DNA humano. Então o pai tem seu filho, o filho peca. O filho tem o seu filho e ele também peca. Então isso é passado de geração em geração. O próprio Davi, ele disse, né, que ele foi concebido em pecado. Em pecado ele nasceu. A mãe dele era pecadora, ele também se tornou um pecador.
E no Novo Testamento, né, a gente vê vários textos em que mostram o que é o pecado. Lá em 1 João, no capítulo 3, lá diz o seguinte: quem não ama permanece na morte. E você explicou o que é essa morte. Vamos depois falar sobre isso aqui. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Então, quem não ama permanece na morte. Ou seja, isso aqui, essa morte é uma morte espiritual. Essa morte não está dizendo sobre a morte carnal, é uma morte espiritual. E todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Na visão de Cristo, no Novo Testamento, pelo menos nos Evangelhos de João e nas Epístolas de João, a ideia sobre mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você odeia o seu irmão ou odeia o seu semelhante, aqui já é um pecado. Você está com dúvidas? Envie suas perguntas no nosso WhatsApp 16 99299 9452 ou em nossa página facebook.com/respondendo sobre as escrituras. Quando Adão pecou, toda a humanidade foi com ele, como nós temos frisado. E eu vou ler mais um versículo que vai reforçar essa ideia. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 22, que diz: porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, todos morreram naquele dia. Em Adão todas as pessoas foram para a condenação. Em Adão todas as pessoas perderam a sua capacidade de comunhão com Deus e a sua capacidade de reverter essa situação. Agora, a grande questão que é respondida é que todas as pessoas já fizeram algo pelo qual Deus possa condená-las ao inferno. Mas como então escapar dessa situação? Qual é a saída? Qual é a solução? Como que o homem pode ver essa situação revertida em sua vida? Ele deixar de estar morto espiritualmente e estar vivo espiritualmente junto com Deus. Porque a pessoa pode perguntar o seguinte: mas eu não estava lá, eu não tinha nascido. Qual é a minha culpa? Por que que eu estou condenado se mesmo antes de eu nascer muitas pessoas acham que isso é injusto? Mas eu gostaria de lembrar que Deus, ele deu a Adão a oportunidade de continuar com Deus e de deixar de estar com Deus comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então veja, Adão tinha essa opção de escolha. Ele estava com Deus e ele escolheu a morte, ele se rebelou contra Deus e ele escolheu então todas as consequências que viriam quando ele tomou aquela decisão. E eu digo a você, Deus também tem colocado essa decisão na sua mão. Você nasce espiritualmente morto, como consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Você nasce pecador e você nasce condenado. Mas nas Escrituras você encontra como Deus te dá a oportunidade de voltar. Como Deus te dá a oportunidade de ir para Ele e deixar a condenação e ser salvo. Então Adão podia permanecer salvo, escolheu a condenação. Você está condenado, mas você tem a escolha de ir para a salvação e receber a salvação de Deus. Então, há muitas pessoas, né? A gente que costuma dar estudos evangelísticos nos lares ou pregar na própria igreja, né? Muitas pessoas dizem que não há condições alguma de saber se após a morte nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Então, esse é um julgamento de Deus. Somente após a morte que nós temos condições de saber se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Seria muito estranho a Bíblia provar que nós herdamos o pecado através de Adão. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas depois, a Bíblia deixa numa penumbra. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que a Bíblia não mostra a chave da salvação? Será que ela não apresenta como ser salvo? Ou Deus é tão mau ao ponto de mostrar que o homem é corrupto, pecador,
transgressor, mas não, você não sabe se após a morte você vai para o céu. Então nós temos condições de saber em vida como ser salvo, como reparar esse problema que Adão, né, o problema de Adão da humanidade. Será que há condições de reparar em mim esse problema? Olha, aquele versículo que eu li, citando, né, 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 22, que diz, porque assim como em Adão todos morrem, ele não acaba aqui. Esse versículo, graças a Deus, continua, porque após dizer que em Adão todos morrem, ele segue dizendo o seguinte, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, se por Adão nós morremos, a Bíblia diz que a vida vem por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seremos vivificados em Cristo. Então a salvação está no Senhor Jesus Cristo e nós vamos descobrir, comentando um pouco mais a respeito das coisas que a Bíblia revela sobre isso. A gente estava em Romanos 5. E lá em Romanos 6, ele vai apresentar, através do continuando o seu discurso, Paulo vai dizer o seguinte, pois o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que nós somos pecadores desde Adão. Nós cometemos o pecado o tempo todo, a partir do momento que a gente acorda, até o momento que nós deitamos, nós sempre estamos pecando. E qual que é o nosso salário? É a morte. Morte aqui é separação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. Assim como nós lemos em 1 Coríntios 15, 22, que todos morrem em Adão e todos também serão vivificados em Cristo, esse versículo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus tem dado a vida eterna de uma forma gratuita, nós não precisamos pagar e nós não ganhamos a vida eterna por intermédio dos nossos esforços, porque Deus tem concedido a vida eterna de uma maneira gratuita. Se nós observarmos os princípios estabelecidos por Deus, ali em Gênesis capítulo 3, quando ele veio para conversar com Adão, para confrontar com Adão o seu pecado, a sua decisão, a sua rebeldia e o fato de ele estar morto espiritualmente, Deus ali em Gênesis capítulo 3, ele começou a mostrar a maneira como ele iria salvar o homem. Pois Deus veio, deu a sentença, falou da tragédia que havia acontecido, as coisas que iam acontecer, toda a natureza alterada como consequência do pecado, a terra iria produzir espinhos e abrolhos, e o homem comeria a erva do campo e também do suor do seu rosto. Mas ali no final tem um gesto de Deus que demonstra o caminho que ele escolheu para a salvação do homem. Lembra da roupa que Adão e Eva haviam confeccionado para cobrir a sua nudez? Lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 21, diz que Deus então fez vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Nesta vestimenta tem alguns princípios. Deus está dizendo: o que vocês fazem com as suas mãos não tem utilidade. Quem vai resolver a situação de vocês sou eu. E Deus então ele tira aquelas vestes, obra dos homens inúteis, e ele veste Adão e Eva, uma obra de Deus. E quais são os princípios? O primeiro deles é que vocês não vão fazer, quem irá fazer sou eu. Outro princípio: um inocente morreu no lugar do pecado. O outro princípio, sangue. E outro princípio, substituição. Então Deus começa a mostrar que por intermédio da morte de um inocente, do derramamento de sangue de um inocente, Deus iria fazer com que o pecado do homem fosse desfeito. E quem é que era prefigurado por esse inocente? Ali nós podemos ver os princípios que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Porque Jesus veio fazer uma obra realizada por Deus, ele veio executar. Uma obra idealizada por Deus, melhor dizendo, ele veio executar. E ele morreu como um inocente, nos substituindo ali na cruz do Calvário, sendo ele aquele que levou sobre si
todas as nossas dores e todos os nossos pecados, abrindo o caminho de salvação para toda a raça humana. Interessante que você mencionou aí sobre as folhas de figueira em que Adão e Eva cozeram ou costuraram. E quando eles fazem então essa folha de figueira, e claro, né, não dura muito tempo essas folhas, né, elas vão estragar, vão rasgar. Então Deus intervém na situação e ele mesmo salva o homem, Adão, né, e Eva. O interessante é que mostra também outro princípio. Você frisou bem a questão do sangue, que representa Jesus Cristo, a morte expiatória de outro ser, aquele que não cometeu pecado nenhum, que seria ali um animal, poderia ser um cordeiro ou não, mas também vejo aí outro princípio, a questão das boas obras ou a salvação por mim, né? Pelos meus próprios esforços, há condições de ser salvo? É claro que não. Boas obras salvam? É claro que não. Então Adão e Eva, quando cozeram ou costuraram aquela folha de figueira, ali deixa muito claro que um homem não é capaz de salvar-se a si mesmo. Apenas Deus é quem pode salvar o homem. Olha, e não somente temos essas informações nas Escrituras, mas a Bíblia é muito clara a esse respeito. Quando a Bíblia diz que pela graça sois salvos, eu estou citando Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas claro que isso é impossível. Os homens não são salvos por suas obras. Os homens são salvos por meio da fé. Que isso é um dom que vem de Deus. Interessante desse texto de Efésios 2 é que ele continua, e somos salvos para as boas obras, e não salvo por obras. Uma problemática muito grande é que no livro do Tiago, algumas pessoas vão se utilizar deste livro, né? Normalmente é este livro que eles vão se utilizar para afirmar que sem obras não há salvação. Ou então, a fé sem obras é morta. No próprio texto de Tiago eles vão afirmar isso. O versículo do capítulo 2, no livro de Tiago, no verso 17, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, assim, vários grupos religiosos, várias seitas afirmam que a salvação só pode acontecer se também a pessoa praticar as obras. Será que isso é verdade? Será que isso é um engodo? É uma má interpretação bíblica? Como que você define esse texto? Uma má interpretação bíblica. Pois você respondeu quando continuou o texto que eu havia citado. Eu citei Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e você citou o versículo 10, que diz que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É que quando Deus salva uma pessoa, Deus também transforma essa pessoa. A salvação verdadeira, ela traz consigo uma transformação intensa da pessoa. Tão intensa que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aquela pessoa que diz que é salva, que é convertido, mas não passou por uma transformação intensa na sua vida, essa pessoa está apenas professando a fé da boca para fora, porque a fé verdadeira, ela transforma. A fé verdadeira faz com que uma pessoa deixe de ser aquela antiga pessoa e passe a ser uma nova criatura, abandonando velhos hábitos, fazendo morrer aquele velho homem de antigamente, fazendo morrer aquela velha natureza, e nasce então uma outra pessoa completamente diferente.
somos feituras dele. Essa pessoa diferente é uma feitura de Cristo. E essa pessoa é criada em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o plano de salvação de Deus inclui cancelar os seus pecados, mas também inclui mudar totalmente a sua vida. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então nós vemos que a salvação, ela faz com que o homem seja impulsionado através do Espírito Santo para praticar boas obras. Não que precise de praticar boas obras para ser salvo. Então isso é um engodo que as seitas apresentam. Então você vê que às vezes muitas seitas, né, muitos grupos aí, praticam boas obras, fazem caridade, e eles afirmam que sem caridade não há salvação. Inclusive está até no catecismo de um grupo religioso. Sem boas obras não há como ter salvação. Olha, muitas pessoas vão dizer isso mesmo. Aliás, esse desejo de praticar boas obras é uma consequência da queda, de praticar boas obras para a salvação. Veja que a primeira atitude de Adão e Eva foi tentar, pelas suas próprias mãos, resolver o problema, né? E eles fizeram ali aquelas folhas de figueira. No capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia fala a história de Abel e Caim. E eles sabiam que estavam mortos espiritualmente e eles tinham que oferecer um sacrifício dentro dos princípios que Deus estabeleceu de sangue, morte, substituição, né? E o que aconteceu? Abel, sabendo disso, ele foi lá e ofereceu um cordeiro que tinha sangue, morte e substituição. E esse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Mas o seu irmão, Caim, ele foi por outro caminho. E Caim, então, tentou mostrar a Deus as suas obras, o fruto da terra, pois ele era lavrador. Não tinha sangue, não tinha substituição, não tinha morte. Era um sacrifício com princípios idealizados por Caim. E esses princípios são os princípios que as pessoas hoje acham que vão conseguir mudar a situação. Com as suas obras, com o seu esforço, com o seu suor e com a sua imaginação. Enquanto Deus diz que não. Para que nós sejamos salvos, é necessário a morte de Cristo como nosso substituto, ele inocentemente morrendo em nosso lugar. Tem um certo grupo religioso, eles afirmam que não há condições de haver uma salvação sem o batismo. Porque é necessário esse batismo para ter a salvação. Inclusive citam um texto de Atos, né? Então lá, 12 doutrinas do grupo e uma dessas doutrinas é vinculada à salvação com o batismo. A pergunta será que realmente sem o batismo há condições de ter salvação? Olha, o exemplo clássico que os estudiosos das Escrituras usam para mostrar que não há necessidade de uma pessoa ser batizada para ser salvo é a situação em que se encontra ali no momento da crucificação. Ao lado do Senhor Jesus existia à direita um malfeitor e à sua esquerda também um malfeitor. Aquele que nos momentos finais da sua vida creu no Senhor Jesus Cristo e pediu para que ele lembrasse dele quando viesse no seu reino. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que se arrependeu, aquele malfeitor que creu no Senhor Jesus Cristo, ele clamou para o Cristo que se lembrasse dele. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O batismo é algo que um salvo deve fazer, mas o batismo não contribui para a salvação. O batismo em nada ajuda. É uma figura que mostra que a pessoa foi salva. Quando ela mergulha na água, ela está sendo sepultada simbolicamente. Quando ela sai da água, ela está ressuscitando simbolicamente. É todo um símbolo daquilo que já aconteceu no seu coração. Portanto, o batismo não salva. O batismo é para pessoas salvas. E se alguém eventualmente morrer sem ser batizado, porque não deu tempo, essa pessoa estará salva sem dúvida.